Alberto e mais 4 amigos recebem um salário médio mensal de R$ 6.000. A partir do próximo mês, apenas Alberto recebeu um aumento de 10%. E com isso, a nova média salarial do grupo passou a ser 6.180. O salário de Alberto em reais antes do aumento era de... Então nós temos uma situação onde existem cinco amigos e no final do mês a média dos salários desses 5 amigos é 6.000. No mês seguinte, essa média passou para 6.800, porque a gente teve um aumento de 10% no salário de apenas um desses 5 amigos, que é justamente Alberto. Ele quer que a gente descubra o salário de Alberto antes do aumento. Perfeito. A gente pode representar inicialmente esse problema através justamente da média. O que é a média? A média, nesse caso, concorda que é o somatório de todos os salários para cada mês, dividido pela quantidade de amigos. Então, se a gente somar todos os salários dos 5 amigos e dividir por 5, a gente naturalmente vai obter a média salarial mensal dos amigos. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de somatório dos salários. Vou dividir pela quantidade de amigos e naturalmente obteremos a média, R$ 6.000. Concordam? Perfeito. A segunda análise no mês seguinte é análoga, é muito igual. Eu vou somar todos os salários, dividir por 5 e a diferença é que a gente vai obter uma média um pouco maior, 6.180. Por que essa média é um pouco maior? Porque a somatória dos salários é um pouco maior, já que um desses salários, um desses 5 que está aqui dentro, aumentou, que foi justamente o de Alberto. Então, esse valor de somatório aqui, no mês seguinte, é um pouco maior do que o somatório do mês anterior. Logo, aqui a gente inclusive vai diferenciar, vamos chamar de E2. Vamos chamar de E1 aqui, somatório no mês 1 e o somatório no mês 2. Então, como eu disse, esse somatório no mês 2 aumentou um pouquinho, porque o salário de um dos 5, ou seja, de Alberto, aumentou em 10%, consequentemente a média final aqui, para o segundo mês, aumentou também. Então, a gente pode descobrir, de fato, qual a soma de todos os salários, antes, no mês 1 e no mês 2, antes e depois do aumento. Como é que a gente sabe aqui a soma de todos os salários? Nós não dissemos que isso aqui é a soma de todos os salários? Então é só isolar aqui. E1 é igual a, só multiplicar aqui, né? 5.000 vezes 6.000, aliás, perdão, 5 vezes 6.000, 5 vezes 6, 30 mil reais. Então essa é a soma de todos os salários no primeiro mês. E no mês seguinte, o somatório de todos os salários é justamente 5 vezes 6.180. Isso aqui, 6.180 vezes 5, 8 vezes 5, 40, vai... perdão, 8 vezes 5, 40, igual 4, 5 vezes 1 é 5, 9, 30.900. Então, 30.900 é a soma de todos os salários dos 5 amigos no mês seguinte. Então, perfeito. Aqui a gente já consegue descobrir o quanto nós tivemos de aumento na soma dos salários de um mês para o outro. Observemos, no mês 1, somando todos os salários, nós tínhamos R$ 30.000. No mês seguinte, somando todos os salários, nós temos R$ 30.900. Ou seja, existe uma diferença aqui de R$ 900, concorda? 30.000 para 30.900 significa dizer que a soma de todos os salários
aumentou R$ 900. Por que a soma de todos os salários aumentou R$ 900? Por quê? Porque o salário de Alberto aumentou, logo o salário de Alberto aumentou R$ 900, já que só o salário de Alberto aumentou, certo? Então, a gente consegue afirmar que o aumento do salário de Alberto foi de R$ 900. R$ 900 foi o aumento do salário de Alberto. A gente sabe ainda que o aumento do salário de Alberto é de 10%. Então, o salário de Alberto aumentou 10% em relação ao salário dele antes de aumentar, obviamente. Então, ele tinha um certo salário, aumentou 10%, esses 10% correspondem a R$ 900. Então, esse 900 corresponde, a gente pode fazer uma regrinha de 3, corresponde a 10%. Perdão. Cadê a caneta? Cadê você? 10%. E a gente pode, então, e deve descobrir o 100%. Qual era o salário dele inicialmente. Só fazer o cruz credo aqui. 10x é igual a 900 vezes 100. X é igual a... posso cortar aqui, 900 vezes 10, 9.000. R$ 9.000. Portanto, este é o salário de Alberto antes do aumento de 10%. Resposta letra C.